Tibério, o segundo imperador romano, foi um homem marcado pela rejeição, deveres inescapáveis e uma complexa relação com o poder. Ele foi o sucessor relutante de Augusto e, ao contrário de seu antecessor carismático, lutou para conquistar o afeto do povo e a confiança de seus pares. Mas por que Augusto, que o nomeou herdeiro, o desprezava tanto? E por que Tibério parecia tão distante e incompreendido? Nesta jornada, vamos desvendar os eventos que moldaram esse imperador rejeitado, um homem de contrastes que se viu entre o peso das expectativas e os conflitos familiares, o contexto familiar e os primeiros anos. Para entender Tibério, precisamos voltar ao ano de 42 a.C. Seu pai, Tibério Cláudio Nero, era um homem de convicções instáveis, que mudou de alianças diversas vezes durante a Guerra Civil Romana. Inicialmente apoiou Júlio César, mas, após sua morte, mostrou simpatia pelos senadores responsáveis pelo assassinato. Essa indecisão trouxe grandes consequências para sua família, incluindo o jovem Tibério, que ainda criança enfrentou o exílio e as constantes mudanças de poder. Sua mãe, Lívia Drusila, foi uma figura influente em Roma, pertencente à dinastia Cláudia. Inteligente e ambiciosa, Lívia logo chamou a atenção de Otaviano, o futuro Augusto. Embora já fosse casada com Tibério Cláudio Nero, ela acabou se divorciando dele para se casar com Otaviano. Esse novo casamento garantiu um lugar de prestígio para Tibério e seu irmão Druso, apesar das tensões que ele carregava por causa dessa união forçada. Formação e primeiros passos na política. À medida que crescia, Tibério foi sendo moldado pelas expectativas de Augusto e de sua mãe. Aos 13 anos teve uma participação de destaque no triunfo de Augusto sobre Marco Antônio e Cleópatra, evento que marcaria o início de uma carreira pública de grande visibilidade, mas também de grandes pressões. Augusto, um estrategista nato, percebia o potencial de Tibério, mas mantinha reservas quanto ao seu caráter e capacidade de conquistar o povo. Foi nesse contexto que Tibério começou a se destacar militarmente. Aos 17 anos foi nomeado questor, posição que permitia seu envolvimento direto nos assuntos de Estado, e logo depois assumiu a liderança de campanhas militares, especialmente no Oriente e na Germânia. Diferente de seu irmão Druso, conhecido pelo carisma e pela popularidade entre as tropas, Tibério era mais frio e disciplinado, preferindo uma abordagem prática e distante. Essa postura, embora respeitada, fazia com que ele parecesse mais uma figura militar impessoal do que um líder inspirador. O conflito com Augusto e o caminho ao exílio. À medida que Augusto avançava em idade, a sucessão se tornava uma questão crítica. Embora Tibério fosse um candidato forte, Augusto hesitava em nomeá-lo como sucessor definitivo. Ao contrário, seus netos Caio e Lúcio eram os favoritos para herdar o império. Essa preferência de Augusto alimentou em Tibério uma sensação de exclusão e incompreensão, especialmente porque ele já havia provado seu valor em campo de batalha e em sua atuação pública. A tensão entre eles culminou em um episódio decisivo. Augusto obrigou Tibério a se casar com sua filha Júlia, após a morte de seu primeiro marido Agripa. Embora essa união fosse politicamente vantajosa, Tibério amava sua primeira esposa, Vipsânia, e o casamento com Júlia foi um sacrifício doloroso. A vida conjugal com Júlia não era feliz, e rumores de infidelidade começaram a circular, arranhando a imagem de ambos. Em um gesto inesperado, Tibério decidiu se afastar de Roma e se exilar na ilha de Rhodes, em busca de paz e afastamento das intrigas políticas. Esse período em Rhodes foi uma fase de introspecção para Tibério, que observava de longe os movimentos políticos de Augusto e o crescimento dos netos do imperador. Enquanto ele vivia no isolamento, os eventos em Roma continuavam a complicar sua posição. Júlia, sua esposa, foi acusada de conduta imoral e exilada, enquanto a influência dos netos de Augusto crescia, colocando-o ainda mais à margem do centro de poder. A volta a Roma e o início da ascensão. O retorno de Tibério a Roma foi mais uma vez marcado por obrigações e circunstâncias alheias à sua vontade. Com a morte dos netos de Augusto, Lúcio e Caio, o cenário de sucessão mudou completamente. Tibério se via novamente próximo ao trono, mas agora em uma posição inevitável. Augusto, buscando assegurar a sucessão, adotou Tibério como seu filho e o fez adotar Germânico, filho de seu falecido irmão Druso, para consolidar a linha sucessória.
Com seu poder militar e experiência política, Tibério se tornou corregente de Augusto, assumindo gradualmente responsabilidades que seriam necessárias após a morte do imperador. Os próximos anos o consolidaram como o único candidato viável, e a transição de poder foi pacífica, embora marcada pela sombra da manipulação de sua mãe, Lívia, que, segundo rumores, teria contribuído para a morte dos herdeiros de Augusto. Os desafios de ser imperador. Tibério assumiu o trono em um momento em que Roma precisava de estabilidade. No entanto, seu estilo de liderança não era popular. Ao contrário de Augusto, que governava com o carisma de um líder amado, Tibério era visto como austero e reservado. Ele evitava as pompas e as festas, preferindo uma abordagem pragmática e direta. Sua preferência por líderes militares e administrativos competentes, ao invés de figuras populares, criou uma atmosfera de distância entre ele e o Senado, bem como o povo romano. Ao longo de seu reinado, ele enfrentou dificuldades políticas e desconfianças constantes. Para complicar, Tibério passou a depender cada vez mais de seu prefeito pretoriano, Sejano, que exercia uma influência crescente e perigosa sobre o imperador. Sejano, ambicioso e sem escrúpulos, manipulava Tibério e conspirava contra aqueles que considerava ameaças. Esse relacionamento com Sejano marcou um período de paranoia e repressão, em que muitos senadores e figuras de destaque foram perseguidos. A fase final do reinado e a rejeição. No final de seu reinado, Tibério já estava desgastado e alienado de Roma. Ele se retirou para a ilha de Capri, deixando grande parte da administração nas mãos de Sejano. O governo se tornou impopular, e a reputação de Tibério foi cada vez mais manchada por rumores e escândalos. A população o via como um tirano distante, e o Senado, embora subordinado, nutria ressentimento pela falta de envolvimento direto do imperador. A influência de Sejano também começou a se tornar uma ameaça real ao próprio Tibério, que eventualmente mandou executá-lo ao descobrir suas intenções de tomar o poder. Esse episódio deixou Tibério ainda mais isolado e amargurado, e seu governo terminou com uma atmosfera de desconfiança e falta de esperança. Ele morreu em 37 d.C., deixando um legado complexo, um imperador que não queria governar, mas que se viu aprisionado por deveres familiares e políticos. Conclusão: a história de Tibério é uma lição sobre as armadilhas do poder e as pressões da sucessão em uma das maiores potências da história. Ao contrário de Augusto, que governou com astúcia e popularidade, Tibério enfrentou a indiferença e a rejeição. Suas realizações militares e políticas, embora significativas, foram eclipsadas por sua falta de conexão com o povo e o Senado. Seu reinado destaca a luta entre o dever e o desejo, entre a responsabilidade e a rejeição. Esse roteiro ilustra não apenas a trajetória de um imperador, mas também os desafios de uma figura histórica que nunca encontrou seu lugar. Tibério viveu à sombra de um homem amado e venerado, e mesmo em seus melhores esforços jamais foi capaz de conquistar o respeito e a admiração que seu título lhe conferia.